Bom dia, irmãos. Muito bom estarmos juntos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar sequência no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 21. Nós vamos ler até o verso 9 do capítulo 6. O apóstolo Paulo tem tratado nesse capítulo 5 sobre como nós devemos viver como filhos de Deus e também como nós devemos viver como luz que somos agora. E viver como filhos e vivermos como luz implica mudança nos nossos relacionamentos. E nós, semana passada, vimos como as mulheres, elas devem estar sujeitas, submissas a seus próprios maridos. E essa submissão é, como diz o verso 21, em temor a Cristo. E hoje nós vamos falar também sobre os maridos, a partir do verso 25. Mas vamos ler todo esse pensamento do verso 21 até o verso 9 do capítulo 6. Vamos lá? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Que Deus possa nos abençoar pela leitura da sua palavra. Amém?
Então, entendendo que somos filhos de Deus e somos luz neste mundo em trevas, os nossos relacionamentos precisam andar de acordo a isso, né? Como filhos de Deus e como luz. Então, nossos relacionamentos, em várias instâncias aí, nós estamos falando da família, dentro da família nós estamos falando do relacionamento marido e mulher, do relacionamento pais e filhos, filhos e pais, relacionamento profissional está embutido aqui, né? Nós como empregados ou como patrões. Então, aqui o apóstolo Paulo vem falar de vários níveis de relacionamento e como esses relacionamentos devem estar pautados, já que agora nós sabemos que nós somos filhos de Deus e somos luz. Aí nós vimos semana passada, né, nós temos vivido um tempo difícil por conta da tentativa do feminismo em dominar, né, em colocar a figura da mulher no local onde ela não foi criada para tal, né? Não do lado do homem, mas o feminismo quer colocar a mulher acima, né? Quer ter um equilíbrio, sendo que é fácil notar, a anatomia é diferente, as emoções são diferentes, a forma de viver é diferente. Então, como tornar algo igual o que é diferente? Não tem jeito. Não tem jeito. Mas, infelizmente, essa tentativa do mal em trazer confusão na mente das pessoas com o intuito de destruir as famílias. Esse é o objetivo máximo, né? Infelizmente. E isso pode até adentrar na nossa forma de viver como servo de Deus, né? Acharmos que isso é normal. Não é assim, eu tenho meu direito, eu tenho isso, aquilo, né? Nós não estamos falando sobre o direito da mulher em ter a sua profissão, não é nada disso. Só que o feminismo não está pregando somente isso. O filho é um peso, o marido é um adversário, né? Hoje as gestações independentes são as que mais ocorrem, né? Lembra quando a Xuxa teve a Sasha? Lá atrás, olha só, como é que isso já vem lá de trás. Uma gestação independente. Ela só pegou os espermatozoides do Luciano Zafir e introduziu nela para que ela fosse uma mãe independente. Vocês lembram disso? Quantos anos atrás disso? A Sasha é uma mulher já, 20 e poucos anos, 25 anos, acho. Isso vem de muito tempo, Nos anos 60 começou a ideia do feminismo na França, e isso já tem 50 e tantos anos, né? Só que a gente tem que repensar, será que o que estamos ouvindo nas músicas, assistindo a séries, assistindo programas, é o que a Bíblia diz sobre o seu papel, irmã, né, serva de Deus e esposa, quanto ao seu esposo? Porque aqui, interessante, nós vamos também falar isso para os homens. O verso 21 é muito interessante, dessa ideia de texto aí. Toda a nossa forma de viver, sujeitando uns aos outros no temor a Cristo. Então, Cristo é o nosso alvo de sujeição. Eu amando a minha esposa sujeitando a mim como marido dela, por temor a Cristo. Essa que é a base da ideia do apóstolo Paulo aqui. Então, na semana passada, nós já falamos sobre as mulheres. Agora, dando sequência, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher. Qual que é a ideia implícita, primária, que dá para a gente tirar aqui desse texto? Lembrando,
Paulo não escreveu esse texto aqui para nós, escreveu para os Efésios. E na cultura greco-romana, isso aqui fazia sentido. Para nós, pensando em igreja, eu vou amar a minha mulher, que eu só tenho uma. Mas para eles lá tinha diferença. Por quê? Era uma cultura poligâmica. O que é poligâmica? A nossa é monogâmica. O que é poligâmica? O marido ame a sua mulher. Quando Paulo, a gente vai aprender isso ainda, quando Paulo vai instruir Timóteo sobre quem a igreja deveria reconhecer como presbítero, né? Aquele que tem a sua mulher. Por quê? Também era a mesma ideia, né? Crentes que ainda, né, tinham aceitado Jesus, mas estavam com aquela vida bagunçada, né? Tinha Maria, Joana, Joaquina. Aí de manhã ele tomava café com a Joana, almoçava com a Maria e jantava com a Joaquina. Mas era assim, a vida estava bagunçada, ela precisava tomar, né, os rumos da palavra de Deus. Então, marido, ame a sua mulher. Assim, olha só, a responsabilidade e o peso aqui do compromisso colocado aos homens, proporcionalmente é muito maior do que o peso e a responsabilidade colocada nas mulheres. Porque o padrão aqui, né, e o exemplo dado aqui, é que nós, homens, devemos amar nossas mulheres, cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E o que fez Jesus pela sua igreja, pela sua noiva? Se sacrificou, deu a sua vida, né? Ele fez de tudo, o máximo, tudo que ele podia fazer para poder mostrar esse amor. Porque o amor, né, não é sentimento, o amor é atitude, é ação. Aí outro dia, eu fui atender um cliente fora, fui em Juiz de Fora, Aí eu saí cedinho. 5 e pouca da manhã, não, 5 e pouca não, 6 horas, 6 horas. Eu saí, fui, atendi, quero dormir em Juiz de Fora hoje não. Aí eu voltei de noite. Quando eu cheguei, a Ana não estava em casa, nem a Ana Luísa, nem o Eduardo. Eu cheguei e fui caçando logo uma janta, né? Chega igual um varado. Aí ela tinha deixado uma marmitinha para mim. Aí pus lá no micro-ondas, tal. Quando ela chegou, você já jantou? Eu já. Você viu que eu tinha deixado a marmitinha para você? Não vi, muito obrigado. Assim, ela nem me viu sair de manhã, e estava dormindo, né? Ela, a Ana Luísa. Então, esse sacrifício do homem em amar, né? Envolve, né? Faça isso, né, Tiago? Todo dia o Tiago, na correria de moto, todo dia passa lá em frente à loja, voado. Sempre atrasado, né, Tiago? Não é fácil, a gente que sabe que os irmãos trabalham, né? Esse amor é nisso, é mostrado nisso. Outro dia, na classe dos jovens ali, no encontro de convivência, a lição que a gente estava tratando levou para isso, né? Como é que você escolhe o seu marido e você, jovem, escolhe a sua esposa? A gente levantou algumas ideias, né? Não sei quem estava presente. Menina, se você achar o Janequine, mas se ele for vagabundo, você está enrolada. A gente não gosta de medir muitas palavras, a gente tem que falar assim mesmo, rasgado. Porque a gente está vivendo um tempo difícil. Um homem de 35 anos morando dentro de casa dos pais ainda. A gente está vivendo esse tempo. Joga videogame, até 3 horas da manhã. Homem, assim, nasceu homem, né?
É um menino num corpo de homem, né? A gente está vivendo esse tempo. Aí casa. Oh, não era isso que eu achava que fosse. Igual o Cláudio Duarte brinca em muitos, eu gosto desse estilo. Ele fala a verdade brincando, ele é lúdico, né? Essa expressão que quem fala a verdade brincando. E num encontro de jovens ele pregou, quem aqui está solteiro? Aí levantou aqui um monte de gente. Quem aqui quer casar e tal? Aí tinham vários pastores. A gente conta para eles o que é casamento agora ou deixa eles descobrir depois? Porque, né, quando a gente é jovem, a gente acha que casamento é uma coisa e casamento é totalmente diferente. Não é aquela magia que tantas irmãs pensam e os homens também pensam, né? Mas amar a esposa, amar cada um a sua mulher, envolve esse sacrifício de dar mesmo a sua vida no trabalho, nas responsabilidades, nos compromissos. Isso tudo, eu gosto muito de um texto lá de Cantares, né? O Cântico dos Cânticos, ou Cantares, foi um texto, uma poesia que Salomão escreveu para sua amada, né? A Sunamita. E ele fala lá que eu sou para você como um pomar que te dá sombra. Olha só, não é isso que as irmãs querem do seu esposo? Segurança? Alguém que ela, na ideia do texto lá, a sombra não dá essa ideia de segurança, de tranquilidade, né? E muito interessante Salomão usar dessa poesia para falar algo que é a expectativa da mulher no relacionamento. Não é essa a expectativa, irmãs, que vocês têm? Segurança, tranquilidade, saber que se precisar ele vai dar a resposta. Acredito que seja essa a expectativa. E essa, como maridos, esse amor à nossa esposa precisa dar essa resposta a ela, suprir essa necessidade que as irmãs, que as mulheres, né, que a nossa esposa tem, de ser para ela como um pomar, né? De ser como um pomar. E depois, como diz lá o texto, a sequência, depois vocês leem lá em casa, vocês vão ver qual que é a consequência de sermos um pomar. Né, amor? Tem lá bastante. Os seus seios são para mim como cacho de uva. Então está mandando fazer alguma coisa lá. Então, esse amor sacrificial, que é o padrão aqui de Cristo, amou a igreja e se entregou por ela para fazer alguma coisa, olha, para santificá-la. Mas a irmã até riram ali. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu ri outro dia demais, numa pregação do Cláudio Duarte, ele falando assim, ele é muito... Você quer ter um mulherão? Então, tem que investir. E o melhor investimento é um cartão de crédito. E faz o seguinte, entrega na mão dela e deixa ela decidir o que é que ela vai fazer. Não dá opinião, não. E o salão Brenda Mello agradece. Né? Achei muito interessante isso aqui, porque dá para a gente tirar disso, né? Cristo fez tudo o que fez para fazer com que a igreja fosse santa, fosse uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Quando, né, todos os casados aqui, quando casou, a jovem era uma princesa. Não deixa ela virar uma bruxa, não. Por quê?
porque, né, vai ser difícil, né? Tolerar a bruxa. Mantém ela princesa, mas aí tem que, tem que gastar um merréis. Mas aí o caboclo só pensa nele, tem um escorpião no bolso, né? Não, é muito dinheiro, né? Só que aí ele sai na rua e a concorrência tá bonitona, né? Anda igual uma manda larga machador. Aí dá errado. Aí pode dar errado. Não cuida da de casa, mas quer ver a bonitona na rua. Né? Acho que não estou falando demais, não. Jesus fez isso. Ele se sacrificou para apresentar a igreja santa, gloriosa, sem mancha nem ruga, né? Aquele aspecto que a gente dá, aquela noiva da foto, né? Mas é assim, nós temos que sacrificar a esse ponto, né? Amando nossas esposas. E interessante que a figura da igreja aqui, ela foi preparada por Jesus para ser apresentada para quem? Para Jesus. Santificá-la e apresentá-la para si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, olha só, olhando o exemplo de Jesus, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha só, e se eu não amo a mim, quem vai sofrer essa consequência? Vai ser a minha esposa, porque ela é a metade da maçã, né? Como diz a música lá antiga, lá do Fábio Júnior. Ela vai sofrer, porque se eu não amo a mim, eu não vou amá-la. Se eu não quero bem para o meu corpo, eu não quero bem para ela. Diferente disso, né? Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta. Zé Antônio aí alimenta bem pra caramba, né? Come igual um condenado. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Aquilo que aconteceu na formação do homem e da mulher, lá em Gênesis 1, que é a base da família, né? Os jovens saindo de casa para tornarem uma nova família. Irmãos, a gente precisa, porque agora a gente vai passar para a parte dos filhos. Os nossos jovens hoje, os nossos adolescentes, eles estão sendo ensinados a fazer outra coisa. Não estão sendo ensinados a fazer isso. Estou falando ensinados pelo mundo. Eles não estão ensinados a se tornarem uma família, sabia? Não estão sendo ensinados a tornarem-se uma família. E o que nós, como igreja, estamos ensinando aos nossos filhos? Porque se nós, como marido e mulher, não vivemos, né, aquilo que a palavra de Deus prescreve para nós vivermos como marido e mulher, os nossos filhos estão vendo tudo isso. O que vai acontecer? Eu não quero casar. Hoje, casamento não é o que está sendo pregado pelo mundo. Pelo contrário. Né? A gente está vendo aí o homossexualismo, o lesbianismo,
cada dia crescendo. Cada dia crescendo. E isso, com tristeza, a gente fica sabendo de notícias de acontecer casos dentro da igreja. Jovem que falou abertamente: não, eu não quero casar não, porque eu tenho a minha opção sexual. Olha só. Igrejas nossas, tá? Pertinho de nós aqui, aconteceu isso. E como nós, como família, como marido e mulher, estamos vivendo para que nós sejamos exemplo para nossos filhos, para eles quererem também viver em família. Aí Paulo fecha esse pensamento sobre marido e mulher, e olha que ele usou mais textos para falar de marido e mulher do que os outros relacionamentos, porque é a base da sociedade é a família. Se a família está desestruturada, é o que a gente está vendo, a sociedade está desestruturada. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Agora vai entrar na parte do relacionamento dos filhos. Apesar de adultos, mas nós continuamos sendo filhos. E como filhos, os nossos filhos veem o nosso relacionamento com nossos pais. E olha só que interessante: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E é comum, né, a gente, eu já sou adulto, eu não preciso mais respeitar. Olha, é um exemplo que você está dando para o seu filho, quando você desrespeita. E o verso 2, ontem a gente estava batendo papo, a gente comentou sobre esse versículo aqui. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Quando lemos esse texto, o que vem à sua mente? Essa longa vida é tempo ou qualidade? O que você pensa? Eu vou honrar meu pai porque se era para eu viver 70 anos, eu vou viver 80 anos. É isso que a Bíblia está dizendo? Quem acha que é qualidade, levanta a mão. Então os outros acham que é tempo. Então se eu vou honrar, eu vou viver mais tempo do que eu viveria. Você pensa assim? Não, esse pensamento não corrobora com o que Davi falou no Salmo 139. O que Davi falou no Salmo 139? Antes de eu nascer, no livro de Deus estavam já escritos todos os meus dias, sem que nenhum deles tivesse ainda. Então, o respeito e a honra aos pais, eu não vejo como quantidade de tempo, aumentar dias, como está aqui a proposta, porque foi escrito assim, era o entendimento de quem escreveu. Para nós, entendendo para nós, qualidade de vida. É triste, né? Vários exemplos que a gente vê de pessoas que, por mentirem, desonrarem, tiveram acidentes, tiveram situações difíceis, que não a teria se tivesse obedecido. É triste a gente ver situações assim. E nosso compromisso como pais aos nossos filhos é também o exemplo que nós damos no relacionamento com os nossos pais, os nossos filhos estão vendo. E mesmo adultos, nós respeitamos nossos pais? Nós tratamos com respeito? Nós honramos? Se fazemos assim, os nossos filhos estão vendo essa nossa atitude.
E o maior ensino não é o ensino com palavras, é o ensino com o exemplo. Né? Tem até um jargão, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta. É um jargão, mas é verdade. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus, e este é o primeiro mandamento com promessa. Na lista dos 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com Deus. E o primeiro mandamento do relacionamento na horizontal é honrar pai e mãe. E esse vem anexado uma bênção, né? Que entendo ser essa qualidade de vida. E quanto mais eu honro, a Bíblia diz, quando eu honro, eu também sou honrado. Quando eu obedeço, eu recebo bênção por isso. E o contrário também é verdade. E o contrário também é verdade. Aí esse verso 4, na nossa língua portuguesa, quando falamos pais na nossa língua portuguesa, o que é? Pai e a mãe, né? Mas sabia que esse texto aqui, ele não está errado. Porém, quando lemos assim, entendemos errado por conta da nossa língua portuguesa. Quando pegamos o grego, o inglês, o alemão, a tradução é a melhor, porque no inglês é fathers, pais, homem. Nós, homens, pais, é que somos os responsáveis de, primeiro, não irritarmos nossos filhos, e em segundo, criá-los na instrução e no conselho do Senhor. Aí tem outra expressão, na admoestação, né? Na admoestação do Senhor. Essa responsabilidade é nossa, pais, homens. É nós que colocamos limite. Tanto é o que nós estamos vendo hoje. Porque a menina, ela não quer mais namorar com o menino, né? A jovem não quer mais ter relacionamento com o jovem, por conta da falta dessa figura paterna, que põe limite, que põe respeito dentro da casa dela. A maioria dos casos. Um ou outro caso não é isso. Um ou outro caso não é isso. A falta da figura paterna. E o pai pode estar presente, tá? Não é porque o pai não está ausente, não. Alguns casos, o pai está presente e mesmo assim ele não é pai. Que é, infelizmente, esse caso dessa menina, que aconteceu. Aconteceu não, está acontecendo, eles estão com um abacaxi na mão para resolver. Dessa menina que falou no meio de todo mundo lá, eu não vou casar, porque eu escolhi a minha opção sexual. Uma jovem, bonita menina, crente, assim, é da igreja, nasceu na igreja, um abacaxizão na mão para eles resolverem. Como é que está nosso relacionamento com os nossos filhos? Homens, pais, como é que está o nosso relacionamento? A gente está pondo limite? A gente está pondo, a gente está cuidando, a gente está disciplinando? Que essa é a nossa responsabilidade como pai. Disciplina é nossa responsabilidade. Disciplina. Acho muito interessante o apóstolo Paulo colocar isso, né? Também nós não irritarmos nossos filhos. Como é que um pai irrita o filho? Essa semana a gente ministrou isso, um pai que irritou seu filho. Davi irritou Absalão. Uma falta de atitude dele, de não corrigir. E deu no que deu. Deu no que deu. A falta de atitude nossa como pai irrita nossos filhos. Nosso filho espera que a gente, porque a mãe não tem essa pressão. A mãe cede. Mas o pai não pode ceder, não. É não, é não. E, de vez em quando,
pedala Robin, para poder acompanhar quando passa do limite. Tem que ter, tá? Se faltar, lá na frente a conta chega. A conta chega. A conta chega. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha que interessante, sobre os nossos relacionamentos. Paulo falou bastante sobre a família, marido e mulher, e agora ele também fala bastante sobre os filhos e relacionamento pai e filho. E aqui, pais, ele não está falando marido e mulher, ele está falando para o homem. É a nossa responsabilidade colocar esse limite, ensiná-los, para que eles tenham esse parâmetro aí, ó. Onde é que eu posso ir? É meu pai que coloca esse limite. Senão, a conta vai chegar lá na frente. Escravos. Quando Paulo escreveu, havia esse regime, né? Filemon era um senhor que tinha escravos. Um desses escravos era quem? Onésimo, que fugiu. E a gente vai ver instruções, quando Paulo escrever, a gente for estudar a carta a Filemon, Paulo dá essa instrução aqui para Filemon e dá a instrução para Onésimo. Porque Onésimo era escravo de Filemon. Mas agora, quando Paulo escreve, Onésimo era um irmão em Cristo. Mas mesmo assim não deixou de ser escravo de de Filemon. Nós aqui, para nossa mentalidade hoje, qual que é a palavra que deveria ser trocada aqui para escravo? Funcionário, empregados, né? Colaboradores, né? Essa palavra agora? Colaboradores. Servidor. Agora você já está na reserva, né? Servidores. Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Olha como que Paulo está sempre colocando a figura de Jesus como sendo este a quem nós realmente estamos nos relacionando. Tudo está ligado lá no verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Então, o meu relacionamento com o meu patrão, né, o seu relacionamento com o seu patrão, o seu relacionamento com o seu chefe lá do setor, né, tem que ser olhando para Cristo. Mas é muito difícil, porque o caboclo, ele é mala, e Jesus não é mala, mas o cara que está lá é mala. E ele pega no pé. Jesus não pega no pé, mas o cara que está lá pega no pé, né? Você já contou experiência sua, né? Dificuldade que é. Mas olha só, independente de quem está lá, olha só a nossa responsabilidade. Olhar para aquela pessoa como se ele fosse Jesus. E eu vou obedecer e servir com sinceridade, com respeito, com temor. É complicado, né? Adulterar na empresa dele? O que ilícito? Vai dar um exemplo prático então, já que... Entendi. Então, se a pessoa achar que não convém, ela vai perder o emprego, né? Aí ela vai da pessoa. Sim, mas aí que está. É a pessoa que vai medir as consequências e ver o que se vale a pena ou não.
Não, isso não. Já temos um texto para isso, né? Sim. Não, não é obedeça cegamente, né? Não é. Uhum. Não, sim. O relacionamento, não. Você não ora, não lê a Bíblia em casa, está afastado de Deus. E a gente, infelizmente, há essa oscilação. Tem hora que você está bem, tem hora que você não está bem, tem hora que você acha que está bem, e aí quando você vê. Então, essa proximidade, essa misericórdia de Deus aí, que traz para a gente assim que tem que fazer. É o que a gente falou semana passada. Quanto mais perto de Deus, a gente vai ter um discernimento de enfrentar essas situações. Quando não, eu sou um insensato. Eu não sei enfrentar situações de choque, assim, de cheque. Eu tive há pouco tempo, agora, mês passado, uma situação, eu bati no livro de fora, que eu fizesse um laudo de uma coisa que aconteceu lá em Juiz de Fora, que eu não tinha o mínimo conhecimento da veracidade do fato. Aí me ligou e falou: faz segunda-feira, uma sexta. Segunda eu quero embora. Desligou. Eu pensei, o que eu estou fazendo? Vai ser uma coisa que eu botei. Eu tenho que estar preparado. Se ele falar que tem que fazer, eu falar que não. Eu não vou botar em risco o meu emprego, mas eu vou botar o meu emprego, eu vou falar que não. Aí passou uns 10, 20 minutos e ele ligou de volta. Ó, não precisa fazer não, eu já resolvi aqui. Eu falei com ele: muito bom. Fico feliz com isso, porque eu não ia fazer. Eu pensei: não concordo, eu não ia fazer. Aí ele falou: não, tá bom, vai resolver. Tem hora que você tem que. A base treme, né? Não, mas esse que é o X da questão. Quanto mais próximos do relacionamento com Deus, mais a gente vai ter essa tranquilidade de uma situação difícil assim. Porque eu vou entender que, tomando a atitude certa, Deus vai cuidar de mim. Deus vai abrir uma outra porta. Deus vai. Mas se eu estou honrando a Ele, aí o resto é com Deus. Mas quando a gente está distante de Deus, no relacionamento com Deus, aí vai gerar um monte de dúvida. Eu devo fazer ou não devo fazer? Não. A dúvida só vem quando a gente não tem convicção. Não é assim? A dúvida só vem quando a gente não tem convicção. E quando a gente tem convicção, não vou fazer, ou vou fazer, né? Depende de cada situação. Mas é muito interessante Paulo falar desse relacionamento, né, trazendo para nós hoje, na área profissional. Aí olhando para o outro lado, conversando com, né, uma pessoa que eu vendi lá em São Geraldo, ele não contrata mais pessoa que se diz crente. E ele é um servo de Deus. Ele não contrata mais, porque já se decepcionou.
Olha só, olha que tristeza. Ô Paulo, eu não contrato mais. Eu prefiro contratar quem? Um macumbeiro do que um crente. Não, mas ele é o dono da empresa dele, né? Porque ele já teve experiência de o cara, não, sou crente, batizado no Espírito Santo, mas era um morcego, não rendia, não produzia. A pessoa está lá para produzir, ué. Mas era um morcego, era um Batman. Sim. Sim. Lá eu sou assíduo, faço pontual, lá eu faço todas as minhas obrigações. E aqui eu não quero ser assíduo, não sou pontual, eu não quero me envolver. Né? É Entendi. mais fácil como. Pensando em comunidade. Para o Entendi. Senhor. Entendi. Porque para o Senhor, Assim, a nossa vida cristã, ela não é vivida aqui. Então a gente precisa repensar isso, essa... Mas eu falo aqui no tempo, eu falo um compromisso com a obra. Entendi. essa questão da obra de Deus, mesmo, é justamente por isso, por eu não entender que tudo, minhas 24 horas, faz parte da obra de Deus, e aí eu divido, e aí eu dou prioridade. Entendeu? Então isso e isso. Né? É a questão de eu não posso dividir, porque se eu divido, se eu coloco aqui, das 7 a 5, é meu trabalho, não posso errar. E aí depois os cultos na obra de Deus, nem é culto, né? Tudo que envolver a obra de Deus, se der eu faço, se der eu vou, né? Aí eu se der. E aí já pediu. Não, sim. Era no meu serviço, o patrão falou assim, você pode ficar pessoal, um cliente, a gente falou, qual é essa? Você vai vir semana que vem? Não posso deixar de vir, eu saio aqui de madrugada, o pneu eu conformo no Uber, mas eu tenho que chegar, eu tenho que entender. Compromisso? Mas na obra de Deus, tem que entender sim, não tem essa obrigação toda. Agora, se eu entender que tanto lá quanto aqui é a obra de Deus, porque lá também é a obra de Deus. Sim. Ontem na Não é conversa... você entender, não é sei lá, essa ideia aqui, não, também está errado. Porque às vezes acontece isso também. Acontece. Não, eu tenho que ir para a igreja. Então, deixo a casa, as meninas, esposa, do jeito que tiver, lá para lá e vou dentro de Deus. Pai, eu tenho que cumprir o compromisso. Não, eu não posso faltar. Não, aí também está errado. Aí você deixou a obra de Deus também. Por isso que esse capítulo 5 é muito rico. Lá atrás, no verso 10, falou: aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Eu vou aprender a discernir o que é agradável a Deus com o conhecimento da palavra. Eu cuidar da minha família é agradável a Deus? E a família? Agora vamos colocar a família. É mais importante que as coisas da igreja? Isso aí depende Não. do exemplo do contexto. Não, por exemplo, um culto, por exemplo. Sim, a família é mais importante, gente. Não tem que discutir. Não, mas A família é mais importante. Depende do contexto, porque dependendo do contexto, a família não vai ser mais importante para os Deus. Quando isso? Não estou falando obra de Cristo. Estou falando Isso. porque a família é uma obra de Cristo. Aí você Mas vai crescer, deixa o pai e a mãe, peraí, falou que vai deixar o pai e a mãe, então deixa a família para ir para a obra de Deus, ser uma outra contexto. não, então. Mas pensando, o que é mais importante? A família ou a igreja nesse sentido da vida eclesiástica, né? A família, gente, não tem nem o que ver. Mas não, aí quando tem essa troca, vai dar errado. Sim. Deixar o compromisso sem passar
Sim. Você tem um compromisso. Aí tem um problema na família, a minha família vai se preocupar. Então, se você tem um compromisso, você passa com alguém, fazer o seu compromisso, mas não vai deixar também lá eu mostro. Por exemplo, a gente está vivendo um tempo hoje bem diferente de 1950, por exemplo. Nossa vida hoje está muito corrida. Ou de quem é que a vida não é corrida? Tem dia que eu saio de casa às 6 horas da manhã e chego às 9 horas da noite. Eu rodo a zona da mata aqui, quase toda, região leste de Minas. Eu saio de casa às 6 horas da manhã para atender um cliente, para chegar lá 8 horas para atender ele. Aí eu vou atender outras pessoas para poder valorizar o combustível que está caro, né? Vou atender um cliente para dar 300 para atender um cliente. Eu chego em casa às 9 horas da noite. Então a nossa vida está corrida. Aí o cliente me liga, Paulo, amanhã é quarta-feira, por exemplo, né? Um exemplo. Você pode vir aqui me atender? Nossa, é longe. Então só vou chegar tarde. Não vou não, porque hoje tem culto. Eu vou chegar atrasado. Ou não vou. É isso, está entendendo? Não, só vou marcar minhas visitas para segunda. Não, segunda também tem compromisso. É para terça e sexta. Outros dias eu não posso, porque o meu trabalho, quem paga minhas contas não é o culto. Então, tem que saber como organizar isso aí, porque senão a gente pode ser enganado por nós mesmos, tá? Podemos ser enganados por nós mesmos. Né? Conheço um caso de uma pessoa que deixou o seu trabalho para servir. Acredito que o que ela fez, Deus viu o que ela fez, mas as pessoas não viram o que ela fez. Viu a diferença na minha fala? Deus vê o nosso sacrifício. E essa pessoa ficou bastante tempo decepcionada, porque ela não, quando ela precisou, ninguém fez isso por ela. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento, ó. É o que está proposto lá no verso 5, verso 10. Esse discernimento. Tem que ter discernimento, porque senão podemos ser enganados por nós mesmos, porque aquilo que achamos, aquilo que a gente foi ensinado. Então, muita cautela. Muita cautela. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade. Olha só, muito interessante essa aplicação de Paulo aqui. Se é para fazer, é para fazer. Não é para murrinhar, nem como a gente diz, né? Vamos pegar e vamos fazer, vamos produzir, vamos render. Como servindo ao Senhor e não aos homens, né? Por várias vezes aqui Paulo coloca essa deve ser a nossa mentalidade quando a gente está trabalhando para o nosso patrão. A gente está trabalhando para o Senhor, por isso é importante isso. Ontem na conversa saiu esse assunto. Nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena. A gente está aqui por quanto tempo? Uns 26, igual a menina essa semana morreu, uns 70, uns 2. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Tudo que fazemos é espiritual. Tudo. Trabalhar é espiritual. Servir é espiritual. Né? O casamento é espiritual. O sexo é espiritual. O sexo é espiritual. Tudo que fazemos é espiritual. Se a gente tiver essa mentalidade, vamos viver bem diferente. Vamos ter as nossas atitudes serão bem diferentes. Porque tudo Deus está vendo a gente fazer. Tudo pode honrá-lo ou desagradá-lo. Tudo que fazemos. Aí, quando Paulo vai falar sobre essa relação profissional,
No caso aqui não era profissional, né? Era do escravo para o senhor, do senhor para o escravo. Mas para nós hoje, é essa relação profissional, vamos dizer assim. Eu preciso fazer as minhas atribuições como se eu estivesse fazendo para Deus, de boa vontade. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Tem um livro que eu comprei do John C. Maxwell. Ele é um pastor que dá palestra para a empresa. Ele é um cara muito conceituado lá nos Estados Unidos. Ele é... Como é que é o nome, gente? Conselheiro de várias empresas grandes aí. Ele é conselheiro de várias empresas. Em um desses livros, o livro dele, O Líder 360 Graus, usa muito esse texto aqui para falar de como que Deus olha o nosso serviço e Ele nos coloca em lugares, às vezes, que aquele patrão não está nos valorizando. Um exemplo, um exemplo prático da Bíblia. Quando Deus precisou de um rei, o rei que ele tinha colocado no governo não estava servindo como Deus queria. Deus procurou quem? Deus procurou Davi e achou Davi. Davi cuidava das ovelhas do pai dele, o Jessé, do jeito que Deus queria que um rei cuidasse do seu povo. Vocês conseguem ver isso? Com sacrifício, com zelo, dando sua vida, porque Davi enfrentou o urso e o leão, e ele, como diz a Bíblia, era franzinim. Então olha que interessante, fazendo essa análise aqui. Quando eu faço as coisas, eu quero fazer mesmo para honrar a Deus. Pode ser uma coisa minúscula. Pode ser que a quem eu estou prestando esse serviço, pode ser que essa pessoa nem veja isso, mas Deus está vendo. E Ele pode nos pegar e colocar em outros lugares. Eu acredito que não é difícil de mentalizar isso. Deus nos colocar em lugares melhores, porque a gente está prestando um serviço para Ele. Às vezes aquela pessoa não está vendo, mas Deus está vendo. E o caso de Davi é isso. Ele cuidava das ovelhas do pai dele da forma que Deus queria que um rei cuidasse do seu povo. E tem vários textos na Bíblia que falam disso. Como que Davi era cuidadoso, zeloso, se sacrificava, se colocava em perigo por causa das ovelhas. E era isso que Deus estava procurando, né? Então é muito interessante esse texto aqui, nos trazendo essa mentalidade, né? Como que nós devemos servir. E aqui também fala sobre os patrões, né? Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Aquele que é patrão, aquele que é o empresário, ele precisa também, como servo de Deus, estar atento às suas atitudes, né? Como que ele trata o seu colaborador, como ele trata o seu funcionário, como ele trata o seu empregado. Porque se ele tratar de uma forma que Deus não agrada, ele vai colher as consequências, ele vai perder um funcionário bom. Isso é uma consequência de quem não trata bem seu funcionário, seu colaborador, né? Isso é interessante, que Paulo usa muito mais orientações para o servo. Por quê? Na porcentagem tem mais servo ou mais patrão? Mais servo. Ele usa mais
conteúdo de instrução para o servo, menos para o patrão, porque é simples de entender, né? Aqui no nosso grupo, tem algum patrão? Davi abriu mão de ser patrão, né, Davi? Os custos estavam altos, né? Não, mas não é? Olha, no Brasil, quando você abre uma empresa, você tem alguém de sócio dessa empresa, sabe quem? O governo. Você paga um salário na carteira para o seu funcionário, você tem que depositar quase que a mesma coisa lá para o FGTS. E fora os encargos, né? Você tem o governo de sócio. É difícil empreender no Brasil, né? Para quem quer fazer certinho. Os custos são altíssimos, né? Precisa ter uma reforma tributária urgente, mas ninguém quer, né? Por quê? Eles estão mamando nesse dinheiro, né? Infelizmente. Mas essas lições práticas aí para nós, que nós possamos, nos nossos relacionamentos, mostrar que somos filhos de Deus, somos luz do mundo nos nossos relacionamentos. Semana que vem, nós vamos, acho que gasta mais 2 semanas ainda, mas semana que vem Paulo vai tratar do relacionamento nosso com algo que a gente não vê. Ué, como é que eu me relaciono com algo que eu não vejo? Que Paulo fala da batalha espiritual. Eu não vejo, mas eu sinto. Mas para sentir a batalha espiritual, eu preciso ter discernimento. É o que está lá no verso 10 do capítulo 5. Está tudo ligado. Então vamos, né, a gente lembra de cabeça ali o que está descrito no verso 10 até o verso 20 e pouco lá de Efésios 6, né? Capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas vamos tentar essa semana ler isso e mentalizar como que na prática da nossa vida a gente está enfrentando essa batalha espiritual. Porque o texto é claro, porque a nossa luta não é contra o meu irmão, que eu fico brigando com ele. Levanta isso aqui. Não, a nossa luta não é essa. A nossa luta é contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se estivermos aqui, né? Ele nos conceda essa graça para nós mudarmos nossa mentalidade, nosso relacionamento fraternal, nosso relacionamento de comunidade, né? Amém? Vamos finalizar com a oração? Pedir irmão Evanderson que ore. Senhor, nós agradecemos o Teu cuidado para conosco, nos trazendo até aqui na manhã desse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui, compartilhando desses pensamentos, da maneira como devemos agir. Ó Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nas nossas dificuldades. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui se faz presente e também o restante do nosso dia. Pedimos a Tua companhia para conosco, que o Senhor possa, Senhor, estar nos acompanhando e logo mais à noite, Senhor, que nós possamos aqui chegar para também desfrutarmos, ó Pai, do alimento espiritual que nos será servido. Oramos por cada irmão em Cristo, onde quer que esteja, que o Senhor possa estar livrando, guardando, preservando a vida de cada um, Senhor. Oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Agradecer os irmãos que participaram, também aquele que esteve participando conosco aí através da transmissão. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém?